Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado de verdade vocês estarem aqui no nosso Portal do José, estarem ajudando a gente a chegar em tantas pessoas. Hoje alcançamos a marca de 830 mil pessoas inscritas aqui no nosso portal. É muito importante, é muito gratificante, eu tenho noção de que cada pessoa que chega aqui ao nosso portal e se inscreve é uma pessoa antenada com a realidade brasileira, as coisas estão acontecendo no mundo, e são pessoas que não se conformam com as iniquidades, as injustiças, as coisas que aconteceram no passado aqui no nosso país e que nós queremos ver as responsabilidades apuradas. Enfim, são pessoas que não necessariamente comungam com todas as nossas ideias, mas percebem aqui que nós tratamos de todos os temas com muita seriedade, muita correção, né, muita ética. E isso está fazendo com que a gente chegue em outros ambientes também. Hoje eu quero falar com vocês de uma figura muito conhecida também que segue o nosso portal e que é um indicador, né, que as coisas que nós estamos dizendo aqui está rompendo algumas barreiras. Mas antes de falar desse acontecimento e de outros tantos também que envolvem o atual governo, a escolha do novo Procurador-Geral da República, alguns fatos inusitados que estão se dando aí na apuração dos crimes que Bolsonaro cometeu junto com a sua turma. Enfim, antes disso tudo, eu quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você venha se somar conosco também, se inscreva aqui conosco, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e venha participar das nossas atividades, dê o seu joinha, mande seu comentário, enfim, se puder, participe dos nossos chats, se inscreva no nosso clube de membros e também não esqueça de votar no nosso portal, no concurso do IBEST, como o seu canal predileto de opinião política, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, é muito interessante quando alguém de um campo político faz uma autocrítica, né? Reconhece que errou, reconhece que não esteve num caminho certo e que há um caminho melhor para ser construído, enfim. Na história da humanidade nós temos milhões de exemplos de pessoas, e nas nossas vidas pessoais também. Quantas pessoas você conhece que votaram até em Bolsonaro e que hoje tem um senso crítico, né? Que, poxa, não dá, né? Não dá para sustentar ainda essa figura. As pessoas vão manifestando esse tipo de posicionamento. E pessoas que tiveram responsabilidade no campo da política, quando elas mudam de opinião, elas fazem uma reflexão, uma autocrítica, elas merecem o nosso respeito. E me lembrei hoje, na sequência eu vou falar aqui por que eu estou tocando nesse assunto, da figura do político, né, Teotônio Vilela. Teotônio Vilela foi uma pessoa de direita, considerado um conservador. Ele se filiou ao UDN, que era um partido de direita, e depois, mais à frente, a Arena, que era o partido da ditadura militar aqui no nosso país, do ultraconservadorismo. Mas ele percebeu que os caminhos que estavam sendo tomados por aquelas pessoas, desses grupos políticos, a política que estava sendo conduzida no Brasil era contra o povo brasileiro. E ele resolveu combater, dentro dos seus próprios espaços, o que estava acontecendo, e passou a ser uma pessoa defensora da democracia, da abertura política no nosso país. E por isso ele sofreu muitos combates também. Mas a vitória, no final, foi da democracia. E ele contribuiu com isso, não foi por outra razão, que ele ganhou de Milton Nascimento uma canção que teve o título de Menestrel das Alagoas. Já muito doente, já com câncer, né, ele continuou a trabalhar pela democracia, pelo retorno da democracia no nosso país. Então, uma pessoa como essa merece o nosso respeito, assim como outras tantas, até pessoas que fizeram parte do governo Bolsonaro. E os nossos papos aqui têm chegado a núcleos que fizeram parte desse governo. Uma das pessoas que tem acompanhado o nosso portal é o Abraham Weintraub, que um dia espero fazer um debate com ele, um debate muito franco, muito construtivo, né, acadêmico, como tem que ser os debates no campo das ideias. Ele tem uma visão, já vi ele dizendo algumas vezes, que nós somos inimigos, né? Olha só, não existe inimigo. Inimigo é uma coisa que está numa guerra, né? Nós podemos ter ideias diferentes, mas uma pessoa como você, eu considero um irmão brasileiro. O fato da gente ter ideias diferentes não nos transforma em inimigos. Nós podemos até considerar inimigos de classes aqueles que estão no topo da pirâmide do neo-escravocratismo aqui no nosso país. São os novos escravocratas que querem manter a gente discutindo aqui embaixo, né, vamos dizer assim, a gente cada vez mais dividido, sem perceber que quem está comandando esse jogo são pessoas que estão no outro patamar, né? Enfim, mas ele tem feito resenhas sobre o nosso espaço e eu acho muito interessante, eu quis trazer isso para vocês hoje, que ele publicou esse vídeo aqui hoje,
fazendo uma resenha aqui de um vídeo que eu fiz, criticando a decisão, o despacho do ministro Toffoli, de 135 páginas que eu li, e peguei ali algumas pegadinhas. Para minha surpresa, ele acompanhou esse programa e fez uma resenha que eu quero compartilhar com vocês. Vou deixar o link desse programa aqui para vocês acompanharem também, vocês verem que ele falou mais de 15 minutos aqui, ou em torno de 15 minutos, sobre esse nosso papo aqui, né? Então estamos chegando em alguns lugares muito diferentes, né, para dizer o mínimo. Vamos acompanhar aqui. Mano, decente. Não sou avalista do José, mas ele está me dando sinais que é um cara que tem honestidade intelectual e, principalmente, honestidade intelectual, está mostrando coragem, falar isso daqui, porque foi o único. Ele fez a lição de casa, leu tudo, ponderou, fez uma análise. Não vi em outro lugar essa análise, que ele falou, a defesa do Lula não pediu, por que ele colocou junto? Isso, e ele teve coragem de falar palavras até mais duras do que eu estou comentando aqui. Então, parabéns. Quem sabe um dia ele se liberta da esquerda e percebe que o planejamento central, essas coisas aí não levam, só levam a desgraça, destruição, mentira, corrupção. Meu caro Weintraub, mas quem disse para você que eu defendo exatamente esse modelo aí, né? Então isso merece debate, né? Enfim, mas fica o registro, um abração, quem sabe uma hora a gente não faz um papo aí com bastante pontos, né? Contraditórios, pontos conflitantes, para que as pessoas que estiverem assistindo tenham também uma percepção diferente também, né? Então é assim que se faz o debate político, o debate franco, o debate aberto, né? Pois bem. Então, gente, mudando agora de assunto, né? Bom, eu tenho feito aqui no nosso portal também uma crítica muito contundente ao comportamento do Procurador-Geral da República, que passou despercebido durante os 4 anos de governo Bolsonaro pelos grandes veículos de comunicação, que nunca cobraram um servidor público. Se fosse um bombeiro que não estivesse salvando uma criança, um bombeiro que não estivesse entrando em incêndio, um médico que não estivesse comparecendo na sua emergência, um servidor público omisso em alguma repartição, criando filas de sabores, a televisão estaria ali, fazendo uma cobertura. Agora, um procurador-geral da República que não fez o trabalho dele e que foi cúmplice de centenas de milhares de mortes aqui no nosso país, que não levantou uma vírgula contra o criminoso principal da nação, ele não foi demandado. Isso não foi por acaso, eu tenho conversado aqui com vocês que isso fez parte de uma estrutura de manutenção desse espantalho que figura na presidência da República, que se converteu, como todos viram, né? Ou que simplesmente se revelou num reles ladrão de joias, de Rolex, enfim. Ao minimizar, né? Ao descredibilizar, ao fazer algum tipo de processo que provocasse o impeachment dessa criatura, Paulo Guedes iria junto. E aí, todas as pautas econômicas que os grandes veículos de comunicação sempre defendendo os interesses não só próprios, mas como dos grandes grupos econômicos, sofreriam algum tipo de abalo. Então, eles se fingiram de distraídos e não perceberam as cobranças, né? Ou não exerceram as cobranças que tinham que ter feito ao senhor Augusto Aras. Para minha satisfação, eu vou vendo que mais pessoas vão se encorajando e vão colocando esse comportamento do senhor Augusto Aras e da senhora Lindora Araújo em xeque, porque eles merecem, eles devem ser investigados e responsabilizados pelos comportamentos ativos e passivos, né, omissivos que tiveram durante esse período de governo Bolsonaro. Eu li a coluna aqui do Walter Mairovitch, que tem esse título aqui: "O último favor de Aras a Bolsonaro funciona também como aceno a Lula". No final da história está dizendo que Augusto Aras, além de omisso, é um mau caráter, que ele não tem princípios, ele vai para onde o vento estiver soprando, né? E ele, em dado momento, ele faz uma crítica aqui também. Quando da pandemia, convém lembrar, Aras, a subprocuradora Lindora Araújo e a equipe da PGR deram a última palavra em inquérito sobre a condução da Polícia Federal e não apresentaram ações penais contra o então presidente Bolsonaro. Não viram crime nem na falta de uso das máscaras por Bolsonaro, nas motocicletas e nos contatos com populares em locais apinhados de bolsonaristas. Gente, os crimes foram
absolutamente infames, né? E o senhor Augusto Aras, ele passou incólume por essa situação e com várias estruturas que foram montadas por ele dentro da Procuradoria-Geral da República. E para a escolha agora do novo Procurador-Geral da República, a gente vê notícias como essas aqui. Saiba quem são os principais cotados para suceder Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. E eu já comentei aqui com vocês que os critérios que estão sendo ventilados pela mídia são critérios que não devem ser aqueles que pautem a escolha do novo Procurador-Geral da República. Está se discutindo Procurador-Geral da República que é a favor da Lava Jato ou contra a Lava Jato. Peraí, se o presidente Lula ficar preso nisso aí, o Brasil está frito. O critério é outro. O critério é colocar a instituição, é quem está disposto a colocar a instituição, Procuradoria-Geral da República, para cumprir o seu papel constitucional, a defesa da sociedade e passar a limpo todas as suas omissões que deixou, as omissões que cometeu, né? Ou que realizou, ou que exerceu, durante os desmandos e os crimes cometidos pelo ex-presidente da República e as pessoas e grupos que estavam no seu entorno. Essa que é a missão. O Augusto Aras, ele não desmontou a Operação Lava Jato, ele desmontou o Ministério Público Federal. Eu denunciei aqui que a Operação Greenfield, que estava sendo tocada pelos procuradores federais, que apuravam crimes cometidos pelo senhor Paulo Guedes, a operação foi simplesmente desmontada para favorecer a figura do senhor Paulo Guedes. Isso tem que ser ressuscitado, isso tem que ser reanimado, isso não pode ser uma coisa de menor importância. Os crimes todos que foram vistos pela CPI da pandemia, que foram colocados na frente do senhor Augusto Aras, ele ter achado que não aconteceu nada de errado no nosso país. Gente, isso é uma infâmia, isso é uma coisa inaceitável. E a sociedade brasileira tem o direito e o dever de cobrar esse tipo de situação. Por que a gente não vai cobrar o Procurador-Geral da República? Ele é um servidor público, ele deve respeitar a Constituição e deve respeitar a sociedade brasileira. É isso que tem que nortear o debate, isso tem que chegar até a presidência da República. Essa conversa mole do Jacques Wagner, que ele desmontou lá, isso é conversa para boi dormir, isso é uma conversa aqui de traição da pátria, de traição da República, da Constituição brasileira. E a gente tem que falar isso assim com muita abertura, gente, porque senão a gente não ajuda esse trem a avançar rumo ao processo civilizatório, né? Bom, eu não podia deixar de falar isso com vocês, né? E em relação à figura dos desmandos ainda de Bolsonaro, Moraes nega acesso ao depoimento de Mauro Cid para a defesa de Bolsonaro. Gente, olha só, eu estou recebendo muitos comentários, mas será que isso não pode criar algum tipo de nulidade? Não, não pode criar, porque o inquérito policial, ele não obedece o critério que está colocado na Constituição de se dar ao acusado contraditória ampla defesa. Não, porque o sistema brasileiro, no inquérito policial, não existe essa possibilidade, que é uma fase de investigação. O contraditório e ampla defesa só surgirão quando o Ministério Público oferecer a denúncia, oferecer a ação, quando a petição for protocolada. Aí sim tem a oportunidade da defesa falar e aí teremos o contraditório e a ampla defesa. Na fase do inquérito policial, não. O delegado de polícia ele não pode informar para as pessoas investigadas o que ele está investigando. Um terceiro não pode chegar lá e falar assim, senhor delegado, o senhor pode mostrar aqui que o senhor está investigando? Eu quero saber se o bandido que eu estou protegendo, se o senhor vai chegar até ele. Não dá, né? Então não tem nulidade nenhuma, tá tudo tranquilo, os bolsonaristas aí vão ficar com esse mistério na cabeça, sonhando quais serão as falas de Mauro Cid, e aí o sofrimento dessas pessoas será muito grande, né? E aí, para finalizar o nosso papo de hoje, a gente tem coisas mais para falar mais tarde, né? Enfim, eu queria abordar essa questão aqui. Lula repete Bolsonaro e usa AGU, Ministério da Justiça contra jornalistas. Será que está acontecendo isso? Os mesmos hipócritas que estão falando disso, eles ficaram calados quando o Bolsonaro usou a AGU para perseguir jornalistas por opiniões e não por crimes contra a saúde pública, contra a sociedade, como esse senhor Alexandre Garcia cometeu, né? A notícia é, governo Lula usa a AGU para investigar jornalista Alexandre Garcia. Não tem que investigar nada, tem que já propor ação penal e ação civil. Ação penal porque pode pegar aqui a contravenção penal no artigo 41 da Lei de Contravenção Penal, né? E aí, gente, nós não temos mais a figura do protetor do Bolsonaro, né? Embora aqui o senhor Aras esteja na pauta o tempo todo, nisso aqui ele não vai poder falar mais. Isso aqui é uma coisa que a própria AGU pode fazer sem interferência da advocacia,
da Procuradoria-Geral da República. O crime é provocar alarma anunciando desastre ou perigo inexistente ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto. Pena, prisão simples de 15 dias a 6 meses ou multa de R$200 mil ou 2.000 contos de réis. Claro que isso está atualizado, né? Então, gente, só dessa forma a gente vai combater esses criminosos que estão nas redes aí, que ainda estão saudosistas de uma ditadura que eles queriam reimplantar aqui no nosso país e que não conseguiram com a figura do inelegível, né? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Mais tarde temos mais assuntos aqui para falar, as declarações de Lula, todo mundo quer comentários sobre isso também, o Tribunal Penal Internacional, enfim. Vou ficando por aqui, mais tarde tem muita coisa para a gente conversar, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!